Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui no Acorda Vascaíno. Ainda mais numa semana que a bola vai voltar a rolar. Ainda bem. A gente reclama tanto do Vasco, agora a ausência de jogos do Vasco é algo muito pior. E no próximo sábado, o Vasco já vai ter aí a possibilidade de ter esse amistoso contra a equipe uruguaia. E já no próximo final de semana, se tudo der certo, no dia 12, um Vasco e Botafogo em Brasília com o mando de campo do Vasco. O meu tema principal hoje não é nada sobre esses dois jogos especificamente, mas só para deixar claro que eu acredito que o Vasco, nesse final de semana, esse amistoso aí contra a equipe do Uruguai, o Vasco deveria rodar o elenco. Eu vejo que tem muitos jogadores na equipe do Vasco que estão muito tempo sem jogar e mereciam minutagem. Quem sabe, para prestigiar o público de Natal, no primeiro tempo, entrar com a equipe titular, ok, eu entendo. Eu também, se tivesse a possibilidade de assistir o Vasco poucas vezes durante o ano ao vivo, como é justamente acontece comigo a mesma coisa, eu também ia gostar de ver Coutinho, Verratti, enfim, os destaques dessa equipe do Vasco, Léo Jardim. Agora, num segundo momento, eu acho que o técnico Fernando Diniz pode sim rodar esse elenco do Vasco e dar oportunidade para vários jogadores. Mas o tema principal hoje aqui do meu Acorda Vascaíno é sobre as maneiras e as táticas empregadas no futebol. No último domingo, a gente viu aí o rival ser eliminado do campeonato de igual para igual, do campeonato pau a pau contra a equipe do Bayern, levando 4 gols. E eu ouvi as mais variadas teorias sobre como que o Flamengo se comportou nesse jogo. Se foi um jogo que realmente 4 foi caro demais. O Flamengo só sofreu os gols porque os seus jogadores falharam. O Bayern ganhou os gols de presente. E são teorias para tudo que é lado. E cada um faz a sua interpretação e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu, particularmente, acho que o Bayern acelerou quando precisava, fez 2 gols logo no início, tomou aquele gol do Gerson. Depois, e assim, torcedor, só para você que está aí me assistindo, me dando essa moral, eu tô falando dos rivais, falar um pouquinho do jogo do Flamengo, depois falar um pouquinho do jogo do Fluminense, porque eu quero contextualizar para o Vasco, porque eu sempre tô aqui para falar de Vasco, mas a gente precisa entender os parâmetros, que não foi o Vasco que inventou o futebol. E as novidades, elas acontecem a todo momento, em todos os locais. Então, por isso que eu estou trazendo essa história do jogo do Flamengo aqui. E faz 2-1 e no início do segundo tempo, a equipe do Bayern, no início do segundo tempo não, ainda no primeiro tempo, o Bayern faz o 3-1 com aquela finalização fantástica do Goretzka. No segundo tempo, o Flamengo faz um gol de pênalti, num lance que o Olise foi completamente desleixado para a bola, enfiou a mão na bola, e depois o Bayern acelerou mais um pouquinho, apertou lá, fez o 4-2 e matou o jogo. E muita gente começou a debater sobre a escalação do Felipe Coutinho. Primeiro de tudo, o Pedro, que muita gente cobra na seleção brasileira, nem entrou dentro de campo. E o Arrascaeta foi uma figura nula, perdeu o lance do segundo gol e tudo mais. E daí eu ouvi da boca de vários amigos meus flamenguistas o orgulho de perder jogando como Flamengo. Eu respeito e entendo, apesar de não concordar com isso, porque o Felipe Luiz não abriu mão da convicção do que é jogar como Flamengo. O Fernando Diniz, quando perde para o Manchester City, também de 4, a final do Mundial, também não abriu mão da sua convicção e foi atropelado do mesmo jeito. E ontem a gente pôde ver o Renato Gaúcho, que pouquíssimas vezes na sua carreira adotou o esquema de 3 zagueiros, e o ontem mudou a sua convicção e colocou 72 milhões no bolso e passou de fase e está entre os 8 melhores colocados. Onde é que eu quero chegar com essa conversa aqui trazendo para o Vasco? Primeiro, o Fernando Diniz, ele tem uma leitura completa do que esse elenco do Vasco pode fazer. Quando o Fernando Diniz não abre mão da sua convicção contra o Manchester City, em tentar ficar com a bola e não ser uma equipe reativa que puxa o contra-ataque, se a gente parar para analisar naquela partida, você tem entre os 11 titulares Marcelo, Ganso e Cano. E se você puxar contra-ataque com Marcelo, Ganso e Cano,
O contra-ataque vai começar na quarta-feira e vai terminar domingo, depois da missa. Então, o Fernando Diniz não tinha peças à disposição para poder mudar o cenário daquele Fluminense. Diferentemente do Felipe Luiz, que eu vejo que é um técnico que tem todas as possibilidades de chegar na mais alta prateleira. Só que eu acho ele muito superestimado para um começo de carreira. E a própria escolha dele pelo Arrascaeta no jogo de domingo, para mim, foi completamente errada. Porque se eu tenho no meu elenco Bruno Henrique, se eu tenho Gonçalo Plata e se eu tenho Luiz Araújo, eu posso perfeitamente baixar minhas linhas, deixar meu bloco baixo com Eric Pulgar, Jorginho e Gerson e fazer a defesa da Alemanha, da equipe alemã, né, do Bayern de Munique, correr para trás nos contra-ataques, não ficando tão vulnerável como o Flamengo ficou. E por que agora eu vou trazer para o Vasco? Nós temos alguns problemas em alguns setores. A gente já bateu nessa tecla aqui em vários momentos. Por exemplo, o Verratti nunca vai ser problema no Vasco, sempre vai ser solução. Agora, em jogos específicos, o Vasco vai sofrer pela questão do Verratti. Ele vai passar uma partida inteira e não vai dar um chute no gol, como a gente já viu em diversas oportunidades desse ano. E falta ao Fernando Diniz peças para esse elenco do Vasco, para que o Vasco possa, em um determinado momento, ele abrir mão da sua convicção e poder fazer um modelo diferente de jogo diante de uma equipe que possa buscar uma ligação direta, um contra-ataque, ser reativo. Hoje, das peças aí que a gente tem à disposição no nosso elenco, o Fernando Diniz só tem a possibilidade de jogar da maneira que ele joga, porque a gente não deu ainda na mão do Fernando Diniz a mão de obra necessária, a matéria-prima necessária para que ele possa mudar esse modelo de jogo. Então, esse é o recado que eu queria dar para você, torcedor vascaíno, hoje nesse Acorda. Que o futebol ele te dá lição jogo a jogo, final de semana, escolas e escolas diferentes, escola asiática, escola europeia, escola sul-americana, escola africana. Não existe só uma maneira de se jogar futebol e se vencer. Tem um amigo meu que sempre brinca. Não existe só uma maneira de se ganhar o jogo de futebol. E também não existe só uma maneira de se perder um jogo de futebol. Essas variáveis faz do futebol esse jogo imprevisível. E o Mundial de Clubes está mostrando para nós o quanto, às vezes, o plano de jogo, o estudar o adversário e até mesmo o aleatório, a sorte. Porque ontem, antes do Hércules fazer o 2-0, o Lautaro chutou uma bola em cima do Fábio dentro da pequena área, que a bola mais bateu no Fábio do que defendeu. Logo depois chutou uma bola na trave que pegou no canto, passou por trás do Fábio. Então, assim, você precisa contar com o aleatório no futebol, com a sorte também, que não existe verdade absoluta. Agora, quanto mais você tiver armas na sua mão para montar uma equipe de futebol diante de várias circunstâncias, mais êxito o seu treinador vai ter. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Fernando Diniz do Novo Testamento é um técnico que já está usando de completamente outras ferramentas do que ele já usava em algum momento na sua carreira. Claro que o modelo, o princípio está ali, está impregnado, a identidade do Diniz, mas a forma e onde utilizar essa identidade do Diniz, em que setor de campo utilizar essa identidade do Diniz e fazer a leitura das peças que ele tem em mãos para executar aquilo que ele acha de futebol, eu vejo que ele vem evoluindo e vem evoluindo muito. Então, essa Copa do Mundo de Clubes veio para deixar claro cada vez mais que às vezes o treinador precisa abrir mão da sua convicção para conseguir o resultado lá na frente. Só que você consegue abrir mão da sua convicção se o teu elenco te oferecer peças para que você possa jogar num outro modelo e não daquele que você moldou a sua equipe. E eu vejo que isso é o grande segredo do futebol. Você dentro do seu próprio elenco, e eu não estou falando nem de jogo para jogo. Às vezes, dentro de uma própria partida, você precisa mudar o modelo. E para você mudar a maneira que você vai jogar, quantas mais peças você tiver à disposição, eu acredito que melhor seja para conseguir êxito. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou desse Acorda? Dedão no like, senta o dedo no like, compartilhe nas suas redes sociais. Daqui a pouco, no Atenção Vascaínos, vai estar chegando aí o Emerson Rocha para conversar com você nesse BDG. Eu volto também na Atenção Vascaíno, 17h30, eu e meu parceiro Sérgio Quinde, falando muito sobre Vasco
Quem sabe até lá, com a confirmação mesmo fechado completamente o Thiago Mendes, notícia que você viu primeiro aqui na plataforma Atenção Vascaínos ontem à noite, o Flávio no News, a renovação do Coutinho também praticamente acertada, enfim, tanto no BDG daqui a pouco, como depois lá no Tabela no finalzinho da tarde, e o News então nem se fala, quando o Flávio chega, aí é notícia para tudo que é lado. Beleza, torcedor? Obrigado pela moral, obrigado pela paciência, dedão no like, compartilha e tamo junto. Valeu, galera!